Oi! Hoje eu vim fazer uma resenha. Eu quero falar pra todo mundo que quiser ouvir. Pessoas que tenham lido, pessoas que ainda não tenham lido, porque eu acho que esse livro é muito importante. O livro que eu tô falando é O Ódio que Você Semeia, da Angie Thomas. Nós vamos encontrar muitas questões reflexivas sobre o preconceito racial aqui dentro. Nós vamos conhecer a história da Star, que é essa nossa protagonista aqui da capa, sim, uma protagonista negra. Ela mora num bairro periférico, certo? Porém, ela estuda numa escola que é considerada uma escola de brancos, é num bairro mais caro, e junto com a Star só tem mais um aluno negro na escola, se não me engano, nesse ensino médio em que ela tá. Star é uma garota que acaba mudando a sua forma de ser, sua forma de agir nesse ambiente escolar para que ela não seja vista da forma que os brancos gostam de ver os negros nessa escola, que é aquele lance de, nossa, negros são pessoas descoladas. E basta. E Star não quer esse tipo de tratamento, porque ela considera tudo isso muito constrangedor. Então, num determinado lugar, ela acaba se transformando em outra pessoa para conseguir conviver normalmente com suas amigas, né, na escola. O legal pra gente que tá lendo o livro é que a gente está vendo pelo ponto de vista da Star tudo o que tá acontecendo. A Star é uma protagonista sem papas na língua. Um dia, o que acontece? Star vai numa festa do seu bairro e ela reencontra um dos seus melhores amigos, um amigo de infância, com quem ela perdeu um pouco de contato, mas que continua tendo um grande espaço no coração dela. E o nome dele é Khalil. E ele é uma pessoa muito cativante, muito gente boa, muito extrovertida. A gente já percebe logo de cara que ele é super desenrolado. Só que, assim que o Khalil decide dar uma carona pra ela na volta dessa festa, os dois acabam sendo parados por um carro policial, com apenas um policial dentro. Um policial branco. E esse policial atira no Khalil. E a Star sim vê, presencia e é a única testemunha do assassinato do seu melhor amigo. Nós sabemos exatamente o que acontece nesse momento, porque nós estamos no ponto de vista da Star. Então a sua indignação já começa aí, meu filho. E sim, se você me perguntar o que ocasionou esse assassinato, é uma ótima pergunta e é por isso que estamos aqui. Esse livro é um chute na sua cara, tratando-se de preconceito racial. Não tem como não falar com esse tipo de ênfase, porque essa história é uma história que me causou muitas emoções fortes. Falando aí pra quem não leu ainda o livro e não quer saber dos spoilers, bom, nós vamos acompanhar a trajetória da Star para conseguir, ou tentar conseguir, uma possibilidade de justiça para o Khalil. Só que vai ser muito difícil, porque não só a sociedade está do lado do policial branco que atirou em legítima defesa, ou qualquer coisa que ele alegue, como a mídia também. Então nós vamos aliás, conviver com a rotina da Star dentro desse período de luto, de necessidade de falar, porque ela presenciou tudo, ela é uma testemunha, mas também de medo, porque em que espaço dessa sociedade extremamente preconceituosa ela vai encontrar um espaço de fala em que ela seja realmente ouvida? E que ela tenha, de fato, créditos pelo que ela tá falando, que ela realmente, as pessoas consigam considerar a verdade o que ela tá falando, porque de fato é. É um livro muito, muito difícil de digerir, é um livro que dói. Teve um momento que eu cogitei parar de ler um pouco, porque eu realmente estava me dando um engodo, essa realidade aqui que a Angie Thomas traz, e que de fato sim, é muito realidade, nós sabemos disso. Por mais que não seja a minha realidade, eu não vivi isso e provavelmente não vou viver. Mas, cara, a empatia faz com que a gente consiga ver através desse filtro de certo privilégio que a gente tem. Então, quando eu leio sobre a realidade de uma pessoa que nesse contexto não é, abre seus olhos para muitos detalhes, né? Pelo menos pra mim foi assim. E o que é esse ódio, né, que a gente semeia? Logo no início, o Khalil revela que Thug Life, né, que é dita por aí como vida bandida, é traduzida por aí como vida bandida, na verdade significa o seguinte: The hate you give little infants fuck everybody. Ou seja, o ódio que você passa para as crianças fode com todo mundo. The hate you give. Thug. Ok. Quem trouxe essa associação de palavras e essa criação de frase foi o Tupac. Era um rapper, né? Toda a vivência da Star aqui é muito realista, assim, são coisas que a gente sabe que acontece. Sei lá, manipulação de discurso pela mídia, você querer colocar uma determinada figura como inocente dentro de um caso que ainda está sendo investigado, ou você querer justificar a morte de uma pessoa. Sim, a gente encontra todo esse tipo de coisa aqui e é muito revoltante.
Da maneira que eu tô falando, parece que o livro é ruim, mas na verdade o livro é fantástico. Esse livro é incrível, só que ele é um livro que ele joga muitas verdades na sua cara. Então, assim, querer fazer uma resenha tranquila e fofa desse livro, não consigo, porque eu não sou assim. Esse livro, inclusive, me lembrou bastante coisas da série Dear White People, ou Cara Gente Branca. Cara Gente Branca, tem na Netflix, inclusive eu recomendo muito. Tem um momento que a Star fala, mas é engraçado como funciona com adolescentes brancos. É maneiro ser negro até ser difícil ser negro. Esse livro é basicamente isso, porque nós temos a vivência da Star no ambiente de escola e também no ambiente do lugar que ela mora. E quando a gente vê ela na escola, nossa, a Star, ela tem duas amigas e uma dessas amigas é a típica white people's problem. Ela é aquela pessoa que é racista, que você sabe que ela é racista, mas ela não percebe quando alguém critica ela, ou seja, alguém que critica ela por estar sendo preconceituosa, ela se ofende. Amiga, se ofende. Não, você tá me chamando de racista? Estou ofendida. E cara, como existem pessoas assim, meu? Existe muita gente que não quer reconhecer, que não quer ouvir da pessoa que se sentiu ofendida por um comentário. Ah, mas era só brincadeira. Gente, não interessa. Se a pessoa que é um alvo ou está dentro da minoria que é alvo da sua brincadeira se sente ofendida, você tem que reconsiderar, querido. Não tá na pele da pessoa, você não sabe o que ela sentiu. E aí, assim, tem muito disso aqui. Inclusive, as partes que mais me revoltavam era dessa amiga racista da Star. Ai, meu Deus. E tem muito isso também, né? Assim, eu falei de empatia, mas a minha empatia, ela tem um nível de superficialidade, porque eu nunca posso chegar e dizer pra uma pessoa negra que sofreu um racismo, uma opressão, eu entendo. Eu não posso, porque eu não sou uma pessoa negra. Eu posso falar, por exemplo, sobre opressão contra a mulher, porque eu sou uma mulher e porque eu tô num ambiente muito machista. Mas, entende? É muito diferente eu dizer que eu entendo, porque tem coisas que a gente não entende, a gente não passa por aquilo. Bom, essa é a minha opinião, né, gente? Então, né? Eu acho que às vezes a gente tem que parar e escutar. E é importantíssimo. Esse livro, ele fala sobre isso. Eu sinto que não tem como você não ler de forma silenciosa esse livro, porque é importante você escutar cada pequeno detalhe, pequeno fragmento de fala da Star. E não só da Star, mas da família dela. Que a família dela também é um bando de personagens incríveis e que tem coisas pra falar. O pai dela, a mãe dela, gente do céu. Não sei se me sinto confortável falando que eu acho difícil. Eu posso ter tido sentimentos muito loucos lendo, mas difícil mesmo é pra quem passa por isso. E aí é esse tipo de reflexão que me causou esse livro, gente. Não adianta, não tem como não falar dele dessa forma. Leia esse livro. Leia, esse livro é extremamente importante. Esse livro me fez lembrar também de um acontecimento muito recente, voltado para uma mulher negra, né? Foi assassinada. Coisas que aconteceram aqui, eu fiz a relação o tempo todo, principalmente voltado para a questão da mídia, de como a mídia vende uma notícia e, enfim, né? De que lado está a sociedade, né? De que lado você está? Então, assim, esse é um livro que me causou muita reflexão, me fez rever o meu espaço, meus privilégios, minha relação com pessoas. E é um livro que é denso nesse aspecto. É claro que a narrativa é super fluida, a Star é uma personagem divertida. Aqui nós temos referências muito legais, referências a Maluco no Pedaço, por exemplo, né? Deixam mais doce a história, mas ela é uma história agridoce. Eu acho que ele é um livro que todo mundo deveria ler. E aí, queria, antes de entrar pros spoilers, falar uma coisa que eu achei muito bacana. A gente vê aqui o medo da Star de falar a verdade, de ir atrás dessa justiça, porque afinal ela é testemunha, né? Então a gente acompanha essa insegurança dela. Porque a princípio as pessoas não estão do lado dela. E aí a avó dela fala uma coisa que é muito bacana, que é ter coragem não quer dizer que você não esteja com medo. Quer dizer que você segue em frente apesar do medo. E você está fazendo isso. E agora, gente, vamos entrar um pouquinho rapidamente pra parte dos spoilers. É muito louco, né? Quando a gente vê que o que a gente escuta por aí, que é ele escolheu aquele caminho das drogas, da criminalidade. Mas como é que às vezes uma pessoa vai escolher outro caminho se a maioria das pessoas fala pra ele que por ele ser daquele jeito ele precisa seguir aquele caminho e corta as oportunidades que ele poderia ter? Ou então ele nasce achando que o único caminho que tem pra ele é aquele ali. E é o único lugar, de repente, onde ele encontra afeto. E foi o que aconteceu com o Khalil e também com o outro personagem, o Devante. Só que o Devante conseguiu ser salvo, né?
Isso me trouxe muitas reflexões, porque eu fico muito indignada com pessoas que falam sobre um problema social, mas no fundo elas estão colaborando com aquilo. E elas tentam se tirar, ninguém quer assumir uma culpa, né? Agora todo mundo quer culpar alguém, quer culpar uma vítima, às vezes você não sabe se o que aquela pessoa passou pra estar naquele canto, pra ter somente aquela opção na cabeça dela de vida. Porque, o problema é que tem, inclusive o pai da Star fala aqui uma coisa que é muito forte. Quando dizem que o policial se assustou porque achou suspeito quando o Khalil pegou uma arma que não era uma arma, era na verdade apenas um pente. Ele fala que a questão é que não era o pente o motivo suficiente para ele supor que era uma arma. E sim, Khalil era preto o suficiente pra ele supor que era uma arma, né? Página 186, gente. E é horrível, né? Porque tem aquele momento em que os investigadores, não sei o que eles são, policiais, sei lá, ficam tentando justificar e tentando encontrar formas de fazer com que o Khalil, na verdade, tenha sim parecido suspeito, tenha um histórico, fazem perguntas como se o Khalil tivesse sido culpado pelo próprio assassinato. Desesperador isso. Perguntas absurdas pra estar sobre isso. E enquanto isso, na TV, estão passando o pai do policial falando de uma forma extremamente sensível, né? Pra causar uma empatia, uma comoção, mais a favor do policial. E essas coisas vão se acumulando, é horrível, assim, é esse tipo de coisa que... Sabe, quanto será que a gente é manipulado, assim, diariamente por uma notícia, por uma mídia, por um discurso, por uma reportagem, não sei. As coisas, eu fico desesperada, porque... Onde é que a gente consegue informação real sobre o que tá acontecendo ao redor do mundo? Sei lá, tô refletindo aí. E aí tem um outro detalhe também, né? Aquele momento em que os alunos usam a notícia do Khalil pra matar a aula, pra protestar a favor do Khalil, mas é uma desculpa pra matar a aula. O que falar sobre isso, não é mesmo? Eu acho que isso diz muito sobre essa questão da geração da imagem, sabe? A geração de eu não vou mostrar quem eu sou, eu vou mostrar o que eu quero que os outros pensem que eu sou. Pra que as pessoas vejam que eu sou uma pessoa ativista, sou uma pessoa que luto pelo direito de uma pessoa que foi morta, nem sei direito o que é que estava acontecendo ali, mas eu tô ali na comoção ali que tá rolando. Quero tirar foto do lado da faixa dizendo, né, justiça por Khalil. E ainda no contexto da escola, né, tem uma parte que a Star fala algo bem patético, né? Ela namora um garoto branco. As pessoas acham que ela deveria namorar o único garoto negro da escola. Mas porque ela gosta dele? Porque ele gosta dela? Não. Mas porque eles são negros. Só por isso. Eu não vou nem falar sobre aquela amiga racista da Star, porque assim... Essa mina me deixou louca. Tem uma coisa que eu acho muito legal, que é a relação do pai dela com ela, com a Star, né, no caso. E tem um diálogo muito bacana de 2 páginas, na página 146 e 147. Pra mim, todo esse diálogo, ele é incrível. Leiam de novo, assim, vocês que já leram aí. Eu queria só deixar isso aí, assim, deixar... Mas falando ainda no pai da Star, né, tem uma coisa aqui que me deixou muito louca. Que é essa noção e a sua adaptação pra sobrevivência ali dentro do contexto que você tá, né, porque... Toda vez que havia algum policial pra falar ali com a Star, eles tinham esse lance de mantenha as mãos à vista, nada de movimentos repentinos, só fale quando falarem com você. Eu gostaria de falar muito mais, mas não vai dar, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. E de qualquer forma, acho que deixei aí um pouco do desabafo do que eu senti com esse livro. Muito obrigada por assistir até aqui. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha. Se tiver algo pra falar comigo sobre esse livro, pode falar aqui nos comentários. Então, eu desejo a todos uma ótima leitura e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.